Deus, irmãos, eu queria aplaudir o nosso Deus aqui, o nosso Deus tremendo. Vamos? Glória a Deus, né? Que coisa abençoada, uma batalha, né, Alisson? Alisson passou o quê? Foi mais de 2 semanas? Mais, né? Mais de um mês, batalhando lá, o pai dele, lá na UTI, né? Teve que fazer a operação e quando parece que não dava certo, de repente a mão de Deus sobre a vida dele, glória a Deus por isso, né? Alguém aí recebeu alguma bênção essa semana aí também? Quem recebeu alguma bênção essa semana, levante a mão. Tem aí? Glória a Deus, recebeu ou não recebeu? Todo mundo recebeu. Todo mundo recebeu uma bênção essa semana. Você levantou da cama, está vivo hoje, sim ou não está? Está ou não está, irmão? Então nós recebemos a bênção maior hoje, que é aquela vida do Senhor a cada dia, amém? Semana passada nós estamos falando sobre manter as chamas acesas, né? E hoje eu queria falar com os irmãos sobre o tema, né? Venha o teu reino, sabe? Porque, afinal de contas, irmãos, nós precisamos entender que a igreja precisa manter a chama acesa, porque nós temos um propósito, nós temos um objetivo, nós temos uma missão, e essa missão, ela não foi dada por qualquer pessoa, ela foi dada pelo próprio Senhor Jesus, o nosso autor e o nosso consumador da nossa fé. E sem dúvida nenhuma, nós precisamos mais do que nunca estar cheio do fogo de Deus na nossa vida, para que a gente possa realmente cumprir aquilo que Ele mandou que a gente cumprisse. E é interessante que essa palavra hoje, até nós começamos, né? Falar, vem o teu reino, foi o hino que nós cantamos, né? O louvor que nós cantamos no início, primeiro, né? Venha o teu reino. E nós precisamos entender que isso é um assunto seríssimo, se tratando de igreja do Senhor Jesus. Não podemos deixar passar em branco algumas coisas na nossa vida, e uma delas é prestar atenção naquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele já fez, irmãos. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos e os nossos olhos abertos para que possamos dar continuidade àquilo que Ele planejou para cada um de nós. Eu queria ler com vocês que está aí, lá em Marcos 1, 14 e 15, e diz assim, né? Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus e dizendo, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Olha só que coisa tremenda. É interessante que Jesus, ele está agora, né, fazendo algo, né, que está dando continuidade. É interessante que se a gente observar, irmãos, tudo tem uma continuidade. Jesus não chegou aqui do nada e começou a fazer uma coisa que seja extremamente nova, né? Mas sim, Jesus, ele deu continuidade àquilo que já estava acontecendo no mundo. Nós sabemos que antes de Jesus chegar, ficou 4 anos praticamente de silêncio de Deus. Os profetas praticamente se acabaram, ninguém trouxe mais quase palavra alguma, e nós vemos isso acontecendo nos 400 anos. Mas aí, quando Jesus agora vem, irmãos, ele continua uma obra que tinha um homem, que era o profeta chamado João Batista, no qual, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o evangelista Marcos aqui, né, escrevendo, ele resume dizendo que e foi para a Galileia proclamando a boa nova de Deus, sabe? Jesus, ele não repete a pregação de João Batista, falando alguma coisa sobre o que aconteceu. Jesus tinha acabado de ser batizado, mas ele não fala do seu batismo ali, do Jordão. Ele não está ali para encher linguiça, ou simplesmente pegar e começar a pregar de novo o que já foi pregado.
mas ele tem uma atitude depois que Deus completa a obra, porque quando ele foi batizado, veio o Espírito Santo, né? E disse, através da pomba, ele disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, né? E que a gente deve ouvi-lo, sabe, irmãos? E por isso, então, Jesus, ele pega e ele sabe que Deus está com pressa, né? Deus está querendo que esse evangelho fosse pregado. Então, ele anuncia Deus como algo novo e bom. E essa é uma mensagem que nós temos vivido hoje, nesse tempo. Nós estamos com pressa. Se você notar, a maioria das pessoas estão com pressa. Tudo que você vai falar: eu preciso marcar uma reunião contigo. Pastor, eu estou muito ocupado. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. É verdade ou não é? Sim ou não? Todo mundo está com pressa, né? Mas isso é uma coisa que tomou os nossos dias. Ninguém diz que tem tempo para nada, né? E o pior de tudo, que muitas vezes o que está tomando o nosso tempo não são coisas que vão contribuir, às vezes, com o reino de Deus. Nós temos vivido em tempos de pressa para construir os reinos desse mundo. Nós estamos querendo realmente galgar, conquistar, né? Ir atrás de nossos estudos, de ir atrás de coisas boas para a nossa vida. Nós estamos correndo muito atrás, mas de coisas, às vezes, que só vão abençoar na nossa vida material. Só vão abençoar enquanto nós estivermos vivos aqui na terra. E a palavra do Senhor diz que a gente não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajunteis aonde? Tesouros nos céus. E muitas vezes nós temos esquecido disso e estamos sendo relaxados para construir uma relação séria com Deus. Queremos construir tudo para nós. Queremos construir os nossos castelos, queremos construir a nossa formação para que a gente tenha uma formação acadêmica, para que a gente possa ter um bom estudo, para que a gente possa ganhar um bom salário, para que a gente possa comprar uma casa boa, para que a gente possa ter um carro bom, para que a gente possa ter inúmeras coisas que o mundo nos oferece. Isso é errado? Não é. Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, abandonar aquilo que Deus deixou para nós. E é por isso que Jesus, ele se apressa. Assim, quando acontece, ele diz, né? E ele fala, ele diz aqui: e o tempo é chegado, e dizia ele: o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. E ele começa a agir. Também nós temos vivido tempos de comprometimento com muitas coisas. Tem gente que está comprometido com tudo, mas pouco compromisso com a causa eterna nas vidas humanas. Se você imaginar hoje, eu não sei calcular, mas eu sei que são muitas pessoas que hoje devem ter partido, devem ter morrido. Quantas pessoas hoje perderam a vida? E muitas vezes a gente não sabe. Se a gente fazer uma análise daqui da nossa cidade, talvez não sejam tantos, mas se a gente pegar do país, do Brasil, já é muito. Se a gente pegar no mundo, irmãos, a gente vai ver que são muito mais pessoas. São pessoas que estão morrendo, e muitas pessoas que estão morrendo sem Deus e sem salvação, porque muitas vezes, irmãos, não estamos chegando a tempo. Nós temos que pensar nas causas da eternidade, nas vidas humanas que vão se perder durante esse tempo que nós estamos aí, às vezes atarefados, dizendo que estamos compromissados com tantas coisas, mas ao mesmo tempo a gente não abre mão para falar, porque, irmãos, tudo que Deus põe para você fazer, que dá nas suas mãos, você pode ter certeza que você deve fazer da melhor maneira possível. Se é trabalhar, você vai trabalhar, mas você também tem a oportunidade de pregar o evangelho para aquelas pessoas. Você tem a oportunidade de investir, fazer os investimentos seus naquelas pessoas, mas você também tem oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas, sim ou não? É por falta de
vontade, de compromisso. Muitas vezes nós estamos querendo fazer a nossa parte e queremos deixar o resto para o lado. Uma igreja que verdadeiramente, irmão, quer servir a Cristo e ao Evangelho, deve saber que a natureza da nossa missão é essa. É a primeira coisa, urgente, divina e comprometida. Vamos falar urgente, divina e comprometida. Vamos lá. Urgente, divina e comprometida. Comprometida. Precisa ser compromisso. E a primeira delas é a urgência. Olha só o que diz ali 1, 7, 8. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Vamos lá? Desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Quem é que falou isso aqui, irmãos? João Batista. João Batista estava ali. Era o doido, era o maluco, era o varrido, era aquele que todo mundo fala assim, aquele cara lá não é certo da cabeça. Ele está lá no deserto, ele se veste de pele de camelo, ele come gafanhoto e mel silvestre, e ele está lá gritando, foi lá para o deserto aquele camarada, ele foi lá para o deserto, não tem ninguém, é um bicho doido, né? Mas era alguém que estava sendo usado pelo próprio Deus, era alguém que estava nesse tempo aí que estava de silêncio de Deus, irmãos, esse homem então se levanta como profeta, Deus levanta ele, e é interessante que ele fala, ele pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, e ele estava anunciando o poder de Jesus Cristo, ele sabia que ele estava abrindo caminho, e esse caminho é para alguém que era mais poderoso do que ele passar naquelas ruas, e foi tremendo o trabalho de João Batista. João Batista, ele não foi limitado pelas pessoas criticando ele. João Batista não desistiu quando os homens das autoridades maiores, inclusive até os reis lá da época, começaram a falar que ele não poderia falar mal e ele denunciava o pecado de cada um. Ele não se calou, porque ele sabia da importância que havia. Era um homem que estava lá no deserto, mas ele estava com os pés nos céus. Era um homem que estava lá no deserto, às vezes comendo o gafanhoto e mel silvestre, mas estava se alimentando da palavra de Deus e vendo, porque ele falava, pregava dizendo, vai vir alguém atrás de mim, vai vir após mim um homem em que vai fazer coisas maravilhosas. Sabe? E é isso, irmãos, que nós também devemos continuar, porque essa mensagem ainda está sendo anunciada, precisa ser anunciada. É interessante que a plenitude dos tempos, né? Marcos aqui não está falando do cronos humanos, ele não está dizendo aqui que é um relógio meu ou seu, que muitas vezes está o tempo todo aí, nos dizendo, não dá para ficar aqui muito tempo, a gente tem que ir embora. Mas sim, o kairós de Deus, o tempo de Deus, irmãos, estava dizendo no coração de João Batista, vai vir um, sabe? Era aquele tempo. E então, aquele homem opera aquela obra que Deus deu a ele e cumpre com excelência, né? Muitas pessoas falam assim, pastor, eu estava outro dia vendo alguém, né, comentando, e a pessoa chegou e falou assim, não, pastor, João Batista duvidou que era Jesus, e você não duvidou, ele mandou perguntar, é você mesmo ou eu tenho que esperar outro? Ele não duvidou, sabe? Ele simplesmente ressaltou porque ele sabia, e quando o discípulo dele foi lá assim, e ele disse, olha, que os mortos estão ressuscitando, os coxos estão andando, os surdos ouvindo, os cegos enxergando, e as pessoas estão sendo abençoadas. Era isso que estava acontecendo, era o início do começo do reino de Deus sendo estabelecido, e é por isso que nós como igreja precisamos ser cheios da chama do fogo de Deus,
para queimar, irmãos, sabe? É tempo de espera. Era o tempo de espera que João estava vivendo e aquele povo estava ali, né? Era o tempo em que Israel estava ali esperando algo novo. Havia uma promessa do Messias, mas eles foram tão criteriosos, irmãos, que eles olharam para Jesus e eles acharam que Jesus não era aquele, porque Jesus era muito simples. Jesus era um homem que estava ali com os pobres, que Jesus estava ali com os leprosos, porque eles queriam um rei como Davi, eles queriam um príncipe que estaria mudando tudo aquilo ali. Não, mas Jesus veio na sua simplicidade. E Marcos aqui, ele faz que esse tempo, que é o tempo, a plenitude dos tempos, e é interessante que eu pesquisei, né, sobre a plenitude dos tempos, eu vou ler aqui com vocês, eu peguei aqui, está aqui no meu computador, plenitude dos tempos, está assim, ó, plenitude dos tempos é uma expressão bíblica que se refere a um momento específico em que Deus enviou Jesus Cristo para redimir a humanidade. No cristianismo, a plenitude dos tempos é um período em que os céus e a terra estão sob o governo de Jesus. A plenitude dos tempos é uma dispensação ou administração mundial. É algo que aconteceu, em que Jesus veio e, de certa forma, agora ele está utilizando. Nós estamos, então, sob o domínio do Cristo, do Messias, aquele que seria enviado. Então, por isso, irmãos, nós precisamos mais do que nunca arregaçar as mangas para que a gente possa sair dessa paralisação que muitas vezes tem rodeado a nossa vida. Porque muitas vezes, irmãos, a preocupação nossa tem sido do dia a dia, do pão de cada dia. E o próprio Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. E é isso a palavra que nós temos que tomar como posse na nossa vida. Porque Jesus, ele falou, lá em Mateus 28, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco o quê? Todos os dias. Hoje o Senhor está com você, sim ou não? Hoje Ele está com a gente, Ele está capacitando a gente para anunciar o Evangelho de Cristo. Deus não quer deixar-nos sós, ante aos nossos problemas, aos nossos sofrimentos, aos desafios. Por isso, o próprio João disse, né? Essa palavra, pregava dizendo, após mim vem. E nós estamos aí. Olha só o que diz ali embaixo. Vamos ler juntos? Deus quer construir, junto conosco, um mundo mais humano. É verdade ou não é, irmãos? O mundo hoje, por si só, ele consegue viver, irmãos? Disseram que é a evolução que criou todas as coisas. É evolução, isso aí, não. Big Bang, aquela coisa toda que aconteceu. Preste bem atenção. Nós estamos vivendo num mundo que cada dia as pessoas, ao invés de melhorar, elas estão o quê? Piorando. Os relacionamentos estão melhorando, irmão? Fala a verdade. Fala naquele tempo que a gente tinha lá atrás aí, os mais velhinhos aí, né? Que sabe como é, que a gente não tinha celular, a gente não tinha computador, não tinha nada disso, irmãos. A gente ia para a rua, a gente se relacionava muito bem, a gente sentava na beira da nossa casa, na porta da nossa casa, o vizinho passava, oi vizinho, como é que tá? Não tinha televisão direito, era uma coisinha lá e outra cá, e a gente começava a conversar, os relacionamentos se davam muito bem. Hoje nós estamos vivendo num mundo que nós estamos pós-modernidade, mas nós estamos sendo destruídos, estamos ficando cada dia mais isolados, mais longe, e esse é a maior arma do diabo para esse tempo. Ele quer separar, ele quer fazer com que você queira viver a sua vida cristã dentro de casa, mas isso é uma mentira, isso é algo que muitos têm falado, mas eu posso
ouvir o culto pela internet, eu posso ler a minha Bíblia em casa com a minha família, e eu não preciso, não. Você precisa sim de comunhão, você precisa estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Os relacionamentos nossos, irmãos, precisam estar todos os dias sendo criados. Nós precisamos estar. E aqui, nós vemos aqui, olha a segunda parte, não podemos deixar para amanhã e não podemos perder tempo enquanto muitos se perdem nas trevas. Muitos se perdem nas trevas. Não podemos perder tempo. Era que Jesus estava falando lá no início que nós lemos, ele falou assim, ele saiu diretamente, olha só o que aconteceu. Ele pega e ele fala assim, ó, o tempo é chegado, e dizia, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus foi para Galileia proclamando essa nova mensagem, esse novo tempo em que Deus está aqui, porque é necessário, irmãos, urgência. Urgência. Amanhã, quando você chegar lá no seu trabalho, quando você chegar lá na sua escola, quando você chegar em qualquer lugar, saiba que você foi enviado ali não só para trabalhar, não só para estudar, mas também você foi enviado como missionário de Jesus para anunciar as boas obras de Deus para aquelas vidas que estão ali. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus que tem muita gente aqui que já percebeu isso e já começa a fazer essas coisas. Já tem gente que lá dentro da onde trabalha está anunciando o evangelho de Jesus, está proclamando, as pessoas estão ouvindo a palavra e nós precisamos. Assim também lá na escola, eu quero dizer, irmãos, que quando eu era ainda um jovem, né, a gente tinha primeiro, segundo grau, né, aquela coisa toda. Mas todas as vezes, quando eu tinha oportunidade, eu pregava o evangelho. E se teve um tempo que eu ganhei gente para Jesus, foi nesse tempo, onde eu era um adolescente ainda. E eu aproveitava o futebol, eu aproveitava qualquer coisa, porque eu tentava levar o evangelho que pode salvar a pessoa do inferno, que pode dar vida eterna para aquele, irmãos, que muitas vezes não vai ter outra oportunidade. É Jesus que vai fazer isso. É Jesus que vai fazer isso. É interessante que eu pregava o evangelho lá quando eu jogava futebol, e aí muitos zombavam de mim, né? Mas eles zombavam, mas ao mesmo tempo eles respeitavam, né? E aí teve um tempo que eu tive que voltar lá na minha cidade, e eu precisava, porque eu só tinha uma semana para ficar lá, e eu precisava resolver o negócio do meu terreno, que na época, né, foi o terreno até que foi vendido para comprar aqui, esse terreno onde você está aqui na igreja, né, aqui, e tinha que resolver para colocar à venda, para a gente comprar esses 2 terrenos aqui. E aí eu tive que ir lá, e aí eu falei assim, com o que eu vou falar? Aí eu liguei para alguém lá, um cunhado meu, falei assim, olha, você tem um amigo que é o presidente da Câmara dos Vereadores da cidade. Ele jogava bola contigo. E aí eu falei assim, quem é? Aí ele falou assim, é o fulano de tal, ele está lá agora. Ele é o presidente da Câmara dos Vereadores. E eu peguei, glória a Deus. Aí eu liguei para ele e falei assim, é Marcos, né? Ô Marcos, eu estou aqui, eu estou precisando aí falar contigo. E eu precisava uma ajuda sua, não sei se você pode me ajudar. Não, faz o seguinte, pode vir aqui. Aí eu marquei com ele, quando nós chegamos lá, eu fui lá. E aí ele ligou para mim e falou assim, olha, eu estou te esperando lá na Câmara de Vereadores, vai lá, por favor. Aí eu cheguei lá, né? Primeira vez que eu fui na Câmara de Vereadores lá, aí quando eu cheguei, entrei, tinha um elevador, eu peguei o elevador e quando subi no elevador, eu saí dentro já da sala do camarada, era uma sala grande. E aí eu estava lá, ele estava sentado lá na mesa dele. E aí quando eu cheguei na porta do elevador, saindo, e aí ele então de lá mesmo, eu falei assim, fala meu irmão Geliel, oh meu irmão, agora você é meu irmão 2 vezes, porque era meu irmão como amigo, mas agora você é o meu irmão em Cristo, porque eu aceitei Jesus. E aí ele começou a falar comigo, cara, e quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu
lembrei de você na mesma hora que você sempre falava com a gente. Sabe, irmãos, se para você ter uma ideia como Deus, naquele tempo que eu falei, eu fiquei uma semana lá. Naquela semana eu tive encontro com mais 2 pessoas, e 2 pessoas na rua, irmãos, um que era usuário de droga, e aí encontrei com ele, eu falei assim, e aí, pá? E eu falei, ô Enio, como é que tá? Ele, pá, tudo bem, abraçou, quanto tempo você tá lá, foi para longe da gente agora, como tá aí? E você, como é que tá as coisas? Rapaz, eu quero te contar, eu preciso te contar, pô, e eu não te liguei, era para ter te ligado. Rapaz, eu comecei, me convidaram para ir na igreja, eu cheguei lá na igreja, rapaz, e eu comecei a ouvir o evangelho. Rapaz, eu aceitei Jesus e eu me lembrei de você porque você pregava o evangelho. Você lembra? Aí ele começou a falar, a gente tinha lá a nossa turma, acabava de jogar futebol, aí depois um monte de gente ia para lá, bebia, né? Mas você ficava com o teu refrigerante, a gente querendo, às vezes trocava, botava uma cervejinha lá para ver se tu bebia, mas você não bebia, mas você só anunciava. E outra coisa, a gente respeitava você, cara. Nós tínhamos um negócio que todo mundo ia para o banheiro. Você já viu que todo mundo ia para o banheiro, né? De vez em quando. Lá, eles iam lá para cheirar uma cocaína, né? Porque eles falavam assim, não, ninguém vai fazer nada na frente de Geliel, porque ele é crente. Sabe, irmãos, a gente precisa marcar o tempo. Eu estou lembrando dessas coisas aqui, né? Porque a gente talvez a oportunidade da pessoa. E por isso Jesus estava com pressa. Ele já saiu e foi pregando. Ele já largou, ele viu a situação, ele foi batizado, desceu o Espírito Santo, a pomba vem, o céu se abriu, falou, mas o mais importante era que ele tinha a pressa de anunciar o Evangelho, né? Quem aqui foi salvo porque alguém pregou para você aqui? Diga aí, ó. Não foi um amigo, né? É verdade, não é? Nós temos aqui gente que está voltando, está aqui de novo por causa da palavra, porque alguém foi bater lá na porta, né, irmã? Não é isso? Foi pegar, tinha gente que estava lá, achando que estava aposentado espiritualmente, as pessoas foram lá e trouxeram ela de volta, e é essa a ação que a gente deve pedir, urgente, o tempo é chegado, hoje é o dia perfeito, amanhã é o dia perfeito, todos os dias é o dia perfeito para que nós possamos, irmãos, falar do Evangelho de Cristo. Vamos lá, né? O reino de Deus está próximo. Pode passar. O reino de Deus está próximo. Esta é uma chamada o quê? Divina. Lembra de uma coisa. Eu não fui escolhido pelo prefeito. Eu não fui escolhido pelo pastor. Eu não fui escolhido por esse, por aquele. Eu não fui escolhido. Muitas vezes a gente fica pensando que muita gente não escolheu a gente. Mas eu quero dizer que para isso que nós estamos falando aqui, Deus te escolheu para fazer essa obra. Não é uma coisa de homem, é uma coisa divina. Esta é uma chamada divina. O reino de Deus está próximo. Isso tem que bater no nosso coração. Quem aqui sabe o dia que vai morrer aqui? Alguém já marcou o velório? Né? Ninguém marcou porque não tem dia. Pega a gente de surpresa. Né? Apesar que hoje tem gente fazendo festa de velório. Você sabe disso, né? Tem uns doidos aí que estão, ao invés de fazer velório, eles fazem uma festa antes e falam assim, não, eu queria que nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, eu vou dar a oportunidade, é como se eu estivesse morrendo, mas eu estou vivo, e eu quero ouvir, né, de vocês, né, tudo aquilo que vocês vão falar no meu enterro, né, e o pessoal está fazendo essas doideiras agora, né, esse mundo está fora da casinha, né, mas não pode, a gente tem que entender que o reino de Deus está próximo e a gente não sabe o dia nem a hora. O importante é que nós devemos, mais do que nunca, irmão, estar preparado. Olha só, eu vou ler aqui. Com uma audácia desconhecida, Jesus surpreende a todos anunciando algo que nenhum profeta se havia atrevido a declarar. O anúncio da chegada do reino de Deus.
porque todos os profetas, eles pregavam que viria, mas eles não anunciavam que era chegado. Eles ficavam ainda calados, mas ali não. Jesus estava anunciando algo que nenhum profeta havia se atrevido a declarar. O anúncio da chegada do reino de Deus, significando a invasão da divindade na história da humanidade, para trazer a salvação aos homens que estavam perdidos. Sabe, quando ele está anunciando agora a chegada do reino de Deus, porque ele sabia quem ele era, que ele era o próprio Deus que estava encarnado agora e pisando na mesma terra em que nós pisamos, irmãos. E por isso ele estava ali agora declarando isso, anunciando esse poder. Deus agora não está mais longe, Deus está perto, Deus está ao nosso lado, porque ele é o Deus Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Ele é aquele que está aqui com a gente. Muitas vezes nós falamos, eu estou me sentindo sozinho, isolado. É porque você não está vivendo de maneira nenhuma o reino de Deus que está próximo. Porque se o reino de Deus está próximo, ele está dentro de nós, agindo através do Espírito Santo. Deus se fez homem, habitou entre nós. Se ele quisesse relacionar-se com os peixes, ele viria como peixe. Se ele quisesse vir como um animal, ele viria como um animal. Mas ele se fez gente como nós, humanos, igual a eu e você, irmãos. E por isso, então, nós entendemos que ele veio para anunciar aos homens. Sabe? Ele podia se transformar em qualquer coisa que ele quisesse. Deus podia fazer porque ele é o Criador dos céus e da terra. Mas ele se fez homem e habitou entre nós. Ele não foi se tornar um vegetal para ganhar os vegetais, os peixes para ganhar os peixes, não. Ele se fez homem no relacionamento, no dia a dia. E é interessante que ele tem uma mensagem, assim como uma mensagem de João Batista: arrependam-se e convertam-se. Agora é a hora. É a hora. Era aquilo que João Batista estava pregando, que agora Jesus também continua. Sabe, é algo que tem continuidade, a necessidade do arrependimento, significando que esse é um dos requisitos que Deus espera que seja cumprido por todos os que desejam pertencer ao reino. Se você quer pertencer a esse reino, precisa se converter, precisa se arrepender de todo o coração. As pessoas que conhecem Jesus são as primeiras que precisam mudar ou se converter. Jesus está falando sobre os traços de caráter de pessoas que vivem um estilo de vida redimido no reino de Deus. Nova vida. É por isso que o apóstolo Paulo fala: eu sou uma nova criatura. Nova criatura sou. E é por isso que nós precisamos, irmãos, dessa conversão, desse arrependimento. Não há espaço para crentes que vivem o evangelho à distância. Crente que acha que, não vou viver do meu jeito. Eu vou no domingo, mas durante a semana eu vou ficar tranquilo. Eu vou ficar tranquilo lá no meu trabalho, eu vou ficar tranquilo lá na minha vizinhança, eu vou ficar tranquilo quando eu estiver nos meus relacionamentos. Não, irmãos, nós precisamos nos relacionar. O evangelho à distância, irmão, não existe. Não há possibilidade de Jesus ter vindo para proclamar um evangelho de distância, muito mais ainda de aproximação, de estarmos juntos. Quantos aí estão deixando as coisas da igreja para viver o evangelho dele pleno, para ele, só para ele? Não podemos, irmãos. Temos que entender que evangelho é compartilhar. Sem uma relação com Deus, irmãos, de forma verdadeira e profunda, nós não vamos conseguir de maneira nenhuma também nos relacionar com aqueles que estão à nossa volta. Primeiro com Deus, depois com os homens. E é por isso que nós precisamos buscar mais de Deus a cada dia. E este, querido, é um ponto que precisamos reforçar na mensagem que pregamos em nossos dias. Que você não pode ser um crente que esteja à distância, que seja um crente próximo. Sabe, muitas vezes o seu mundo é o seu mundo.
O seu reino é o seu reino, mas você não quer se comprometer com as coisas de Deus. Não podemos deixar de advertir os homens que vivam para Deus. Mas para isso eu preciso viver para Deus em primeiro lugar, porque o Criador há de trazer a juízo todos os homens, e nós somos os atalaias que protegem a cidade. Precisamos avisá-los. Os atalaias eram aqueles homens que ficavam ali numa torre, e naquela torre ele ficava olhando em volta, olhando para ver se os inimigos estavam vindo atacar aquelas cidades. E eles então prestavam atenção, porque se eles falhassem, aqueles da cidade iam também perder tudo que tinha. E é isso que acontece quando eu e você não estamos vivendo como um atalaia. Como eu e você estamos calados, não anunciando. A gente está vendo coisas erradas, a gente está vendo gente perdida, mas a gente fala assim, cada um com a sua vida. Não dá para se meter, cada um pensa do jeito que quer. Não, irmãos, muitas pessoas estão errando porque eles não conheceram o Evangelho de Jesus Cristo, que tem o poder para libertar todo aquele que crê. Se a gente for e anunciar esse Evangelho poderoso, irmão, pode ter certeza que essas pessoas vão estar buscando a Deus. O juízo de Deus está perto e nós temos essa função. Essa semana precisamos colocar em prática. Sexta-feira, ontem, né? Não, sexta-feira, ontem foi sábado, sexta-feira nós tivemos um grupo de jovens da nossa igreja que foi para a praça pregar, né? Para evangelizar. E foi um bom número, né? Foi quantas pessoas mais ou menos? 10 pessoas. 10 meninos, já rapazes, moças, foram lá pregar, né? Eu estava ocupado, eu falei, quero ir aí, mas eu tinha um compromisso e acabou 7h30 da noite, não deu para me ir, né? Mas nós precisamos sair, inclusive nós temos que aproveitar que agora em junho nós vamos ter aqui na igreja um evangelismo, né? Os americanos estão vindo para cá, vai vir em torno de 20 americanos, mais 10 intérpretes, né? E eles vão ficar aqui na cidade 10 dias. 10 dias onde eles estarão evangelizando. Eles querem ir para a escola, eles querem ir para os bairros, eles querem ir para a praça, eles vão trabalhar medindo pressão das pessoas, né? Fazendo coisas que vão chamar atenção, eles vão trazer um monte de coisa para que essas pessoas sejam atraídas para vir. E nós vamos passar 10 dias aqui, de 26 de junho, até dia 6 de julho, né? Nós vamos estar fazendo esse trabalho, mas precisamos já afinar nossas canelas e colocar já em prática, porque nós precisamos, irmãos, mais do que nunca estar junto também. Não adianta botar os americanos e nós que somos aqui e que podemos fazer, vamos ficar de longe? Não. Porque o Evangelho precisa ser pregado. É urgente. Então, vamos trabalhar, né? E olha, por último aqui, ó. Pode passar. Creiam nas boas novas. Precisamos de cristãos comprometidos. A palavra comprometidos, irmãos, é algo que faz toda a diferença. Porque se Jesus não fosse comprometido com a missão que o Pai deu a ele, nós estávamos hoje sem Deus e sem salvação. Mas o compromisso dele, o compromisso de Cristo foi até quando? Até a morte no Calvário. Foi até a crucificação. Não foi só coisa boa que ele passou, mas muitas coisas que ele sofreu por mim e por você. A necessidade da crença, sabe? No Evangelho. Nós precisamos acreditar no Evangelho, porque se o Evangelho foi o poder de Deus que mudou a minha vida, eu tenho que acreditar que esse mesmo Evangelho é o poder de Deus para mudar aquele que está ali fora, que eu digo, aquele ali não tem jeito, aquele ali não vai mudar.
vai mudar sim, porque o Evangelho de Cristo é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina, sabe? A necessidade da crença do Evangelho nas boas notícias de Deus para a humanidade, significando que deve haver confiança nas promessas divinas. Ele falou, né? Vão e façam discípulos. E ele mandou. E ele falou, e eis que estarei convosco todos os dias. Isso é uma promessa, é ou não é? Sim ou não, irmãos? É uma promessa? É ou não é? É uma promessa. Eu estou convosco todos os dias. Né? E os meus sinais acompanharão aqueles que creem. É por isso que nós devemos crer nas boas novas. Porque se eu não creio, eu não posso anunciar. Se eu não vivo, eu não posso fazer com que alguém viva. Eu preciso então disso. Olha o que está escrito ali embaixo. Lê comigo. Crer no Evangelho é ter fé que as boas novas são verdadeiras e de fato nos conduzem à presença de Deus. Você acredita que o Evangelho é isso, sim ou não? Acredita? Então você tem que acreditar que isso também serve para aquele que você está lá pregando. Sabe, muitas vezes eu vejo gente, pastor, mas aquele lá é duro. Continua investindo. Continua investindo. Essa semana nós tivemos lá no PG nosso, né? E foi muito bom. E aí nós demos oportunidade para testemunho e 2 pessoas foram dar o testemunho lá no PG, né? 2 pessoas que estavam chegando. Era o primeiro dia delas ali no pequeno grupo e ela começou a falar. E aí teve um rapaz até que era muito tímido, que eu até pensei, esse cara não vai testemunhar, né? Não vai dar testemunho. E ele foi lá e ele pegou, levantou. Eu queria dizer, pastor, a minha avó era mãe de santo. A minha avó, ela estava ali o tempo todo, né? Uma coisa lá na minha casa da minha avó, todo mundo eu morava com ela. Então, tudo voltado para isso. Pastor, tu acredita que aí eu fui convidado para ir na igreja? E aí eu fui lá e cheguei lá, né? Sem saber aonde eu estava. E de repente, quando eu estava ouvindo a palavra, pastor, começou o meu coração queimar como fogo. Pastor, eu era um jovem, um adolescente depressivo, um adolescente que estava vivendo uma vida minguada. Eu não era alegre de maneira nenhuma. E ele então começou a falar, e aí, quando aquele camarada começou a fazer o apelo, eu já estava de pé, falando que estava aceitando Jesus. E aí eu falei assim, e agora como é que eu vou fazer para chegar em casa? Vou falar para minha avó, que é de outra religião, e ela vai pensar o que é da minha vida, o que vão falar de mim, como vão me crucificar. Então aquele rapaz foi para casa, e quando ele chegou em casa, irmãos, a avó dele olhou para ele na mesma hora, e ela começou a falar, o que é isso que aconteceu contigo? Aí começou a declarar, e ela recebeu o Espírito Santo ali naquela hora, e ela se converteu, sabe? Na mesma hora, irmãos, ela largou e abandonou, e procurou um pastor, e foi batizada também. O cara não precisou nem abrir a boca. Sabe, irmãos, essa é a ação poderosa do Evangelho. É o Evangelho que tem o poder para salvar todo aquele que crê. Mas é preciso que alguém pregue esse Evangelho. Glória a Deus. O que temos feito desta mensagem apaixonante? Passa lá, por favor. Eu queria colocar agora, que são perguntas, né? Para vocês. Vamos lá. Vamos ler junto? O que temos feito desta mensagem apaixonante de Jesus? Como podemos esquecer? Quais são as distrações que nos têm afastado do reino de Deus e da sua justiça? Como podemos viver tranquilos, observando que o projeto criador de Deus, de uma terra cheia de paz e de justiça, está sendo aniquilado pelos homens? Nós, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Quantas vezes, irmãos, nós tínhamos, lá nas igrejas, que não tinha rede social, mas nós tínhamos uma disposição social. No domingo, irmãos, a gente chegava na igreja, e na igreja
a gente ia para a escola bíblica dominical. Da escola, a gente saía dali, ia para casa, almoçava, e às 3 horas da tarde tinha evangelismo. E a gente saía batendo de porta em porta. Ontem eu estava aqui e vi um grupo de pessoas batendo de porta em porta aqui nessa rua. Mas não eram pessoas cristãos, né? Sabe? Mas eles estavam batendo de porta em porta, sabe? Anunciando o evangelho. Sabe? E aí acabava o evangelismo, a gente voltava de novo lá para a igreja, ia para casa, tomava um banho, aí chamava as pessoas, levavam elas para entregar a vida para Jesus, para aceitar Jesus, irmãos. O que está acontecendo com a gente? Por isso que essas perguntas são oportunas para nós. Essas perguntas têm que acontecer no nosso dia a dia, né? E eu e você precisamos estar aqui nesse tempo. E eu gostaria que você, passa a última agora, conclusão. Penso que quando nossa igreja viver essa essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ela será grandemente usada e poderosa para fazer a obra do Senhor. Essa é a nossa maior busca aqui na Igreja Batista e Navegante. Queira Deus nos dar irmãos e irmãs, homens e mulheres, jovens, crianças, famílias, casais, trabalhadores do reino, que vivam e pensem assim sobre a vida. Que possamos dizer o quê? Que possamos dizer o quê? Venha o teu reino. É isso, irmãos. A igreja não é só pastor, não é só grupo de louvor, a igreja é cada um de nós que estamos aqui. Eu e você. Se você já está fazendo a tua parte, fica tranquilo. Mas eu acredito que você pode fazer mais ainda. Você pode fazer mais ainda. Como o pai do Alisson, já tinha Jesus como Salvador, mas quanta gente essa semana morreu aqui, né? Teve um jovem há pouco tempo atrás, que a garganta dele foi cortada ali na BR-101, na 470, por uma linha de cerol. Pronto, a vida dela se acabou. Um jovem que eu acho que é colega do Wellington, né? Você já tinha falado de Jesus para ele, Wellington? Já tinha falado, né? Isso é importante. E ele era crente? Ah, glória a Deus, olha, aceitou Jesus como Salvador. Que coisa boa, irmãos. Mas quantos essa semana irão passar? E talvez Deus quer usar você. Deus quer usar você. Talvez seu Cícero lá cavando os buracos dele, arrancando as empim, está lá sozinho, né? Mas daqui a pouco pode ir lá no vizinho do lado pregar o evangelho. É como tem acontecido, né, irmãos? É você fazendo a diferença no seu dia a dia. É você vendendo lá o salgadinho, mas podendo fazer. É você trabalhando, vendendo persiana, é vendendo água, é vendendo, sei lá, máquina de tijolo, é fazendo qualquer coisa, mas anunciando o evangelho de Jesus como o Senhor da vida das pessoas, porque foi isso que transformou a minha vida, amém, irmãos? Foi bom Jesus ter mudado a nossa vida, sim ou não? E a gente então precisa correr, irmãos, porque diz, é chegado o reino dos céus. É chegado, já chegou, tá? De 2000 anos Jesus já pregou isso, irmãos. E a gente precisa levantar. Eu queria orar para você, que quer ser esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança que queira fazer a diferença onde você vai, para que você possa anunciar, colocar como uma prática na sua vida. Se você quer, fique de pé. Eu gostaria de orar por você, irmãos, nesse momento. Depois a gente vai estar cantando.